Tudo bem? A paz, todos na paz, na presença de Deus. Relacionamento está firme na presença de Deus. Deus é prioridade na sua vida, hein? É prioridade. Nada nesse mundo substitui a sua comunhão com Deus. Então a paz do Senhor Jesus. Você morreu para esse mundo. Hoje eu quero trazer um assunto que o Espírito Santo aqui está me impulsionando, trazendo essa inspiração. E o tema dessa mensagem é: como você se comporta em meio a uma ameaça, a uma tribulação, a uma luta, a um problema grave. O apóstolo Paulo estava numa cidade chamada de Filipe. E esta cidade havia um casal que tinha uma jovem, e essa jovem tinha um espírito de adivinhação, ou seja, um demônio que adivinhava a vida das pessoas. O diabo não adivinha. O diabo não tem poder de onisciência, não é verdade? Ele apenas causa o problema e fala o problema que a pessoa está passando, porque ele é o causador de problema. Deus não causa problema. Pelo contrário, Deus resolve os problemas, soluciona os problemas. Deus conserta, corrige aquilo que o diabo está tentando atrapalhar. O diabo, ele atrapalha a vida das pessoas, atrapalha o casamento, a criação do filho, bota inimizade um contra o outro. Deus, ele vem e corrige através da sua palavra, seus ensinamentos. O apóstolo Paulo chegou nessa cidade, começou a pregar o evangelho, começou a anunciar o reino de Deus. E essa jovem, por alguns dias, começava a expressar, a falar bem alto: esses homens aí estão anunciando o caminho da salvação, são servos do Deus vivo. Olha só, hein? Servo do Deus vivo. O próprio diabo, hein? Teve que se render e dizer que o apóstolo Paulo era servo do Deus vivo. Esses homens, no plural, estava Paulo, estava Sila e alguns irmãos que faziam parte daquela evangelização na cidade de Filipe. E aqui eu quero aqui só, nesse contexto, dizendo assim: e aconteceu que, indo nós à oração, olha só, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, aos seus donos. Ela era uma escrava. Esta, seguindo a Paulo e a nós, quer dizer, outros irmãos, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O diabo falando que Deus é o Altíssimo, que é soberano, está acima de tudo e de todos. O próprio diabo. O espírito que estava aprisionando aquela mulher, aquela jovem, ela dava grande lucro, dando quantia de dinheiro. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, ou seja, incomodado, voltou-se e disse ao espírito, não falou para a jovem. Paulo teve o discernimento, a percepção, porque Paulo era cheio do Espírito Santo. Paulo era homem de oração. Paulo era um homem de comunhão com Deus. Então o diabo entrou ali no meio, indiretamente estava profetizando. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos. O diabo estava profetizando. Olha a profecia do diabo. O diabo estava profetizando e clamou
Falou: olha, esses homens que estão anunciando o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O diabo profetizando. O diabo profetiza. Cuidado, hein? Cuidado com certas profecias, com certas revelações, que o diabo, ele procura adivinhar. Tá? O diabo não sabe nada. O diabo é causador de problema. Ele vai falar o problema da sua vida porque ele é o causador do problema. Seu casamento está mal. Assim, assim, assim. Ele que está lá dentro da sua casa, causando inimizade, causando problema, causando enfermidade, causando brigas, separações. Aqui, ó. Mas Paulo, incomodado, voltou-se e disse ao espírito, ao demônio: em nome de Jesus Cristo, te mando, autoridade, que saia dela. E na mesma hora, saiu. Ai, 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 ai. Agora é que a coisa começa a apertar. E vendo os seus senhores, os seus donos, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença das autoridades, onde fazia o sinédrio, o julgamento. Pregar o evangelho, poucas pessoas querem ir. Por quê? Porque o evangelho, ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus, mas o evangelho também tem alguns momentos em que você passa de ameaça, de perseguição, de lutas. Porque poucas pessoas hoje, eles são apenas crentes religiosos. Casa, igreja, igreja, casa. Porque o evangelho, em primeiro lugar, ele é perseguição. Você vai lidar com certas situações contrárias à palavra de Deus. Você vai encontrar pessoas oprimidas, possessas. Essa menina era uma menina que estava sendo usada pelo diabo. E essa menina dava lucro aos seus donos. E os seus donos agora viram que aquela menina não tinha mais o espírito de adivinhação. Acabaram o engano, o espírito do engano estava ali atuando na cidade de Filipe. E agora eles levam Paulo e Silas presos e apresentam na praça aos magistrados, aos juízes. E agora Paulo e Silas foram julgados. Olha a mentira do diabo. Para quem prega o evangelho, tem que estar preparado. Olha aqui, ó. E apresentando aos magistrados, olha o que eles falaram. Estes homens, sendo judeus, estão perturbando nossa cidade, Filipe. Olha só. E nos expõem costume, regras, que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão que estava na cidade de Filipe se levantou unidas, toda junta, unânime, contra eles. Olha, contra ele. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Julgamento romano com varas. Imaginou? Paulo e Silas foram julgados a tomar vários açoites, quarentena de açoites. E havendo-lhes dado muitos açoites, ou muitas varadas, os levaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere, na prisão interior, embaixo, subterrâneo, e lhes segurou os pés nos troncos, ou seja, foram amarrados os dois pés no tronco.
perto da meia-noite, Paulo e Silas, amarrados com seus pés no tronco, oravam, louvavam a Deus e os outros presos ouviam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere, quer dizer, o teto, se moveram e logo se abriram todas as portas do cárcere e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo aberta a porta da prisão, tirou a espada da bainha e quis se matar, achando que os presos se tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, ou seja, que acendesse, estava escuro, que clareasse o ambiente, voltou dentro, saltou, pulou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Sila e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Vamos pregar o evangelho? Ele tem que você primeiro, pregador, tem que ser enviado por Deus. Segundo, tem que ter dom. Terceiro, tem que ter autoridade. Autoridade. Primeiro, tem que ser enviado por Deus. Segundo, tem que ter autoridade. Autoridade. Se você não tiver autoridade, você vai expulsar demônio. E terceiro, você tem que ter resiliência. Eles souberam, se comportar no momento de... Paulo estava todo cheio de vergonhas, de marcas de açoite. Paulo e Silas. Segundo, Paulo e Silas estavam amarrados num tronco. Olha a humilhação. Você está pensando que o evangelho é só chegar na igreja, sentar, ouvir a pregação? É vontade de Deus? A vontade de Deus é o id. O ir, para muitos, não existe mais. Não sabe nem o que é isso. Mas o pregador, o verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, ele passa por esses momentos. Só que, quando ele é cheio do Espírito Santo, realmente quando ele é enviado por Deus, ele não vai por emoção, ele não é forçado a ir, ele vai porque ele sabe a missão. Apóstolo Paulo teve uma revelação, uma visão para passar a Macedônia. E na cidade de Filipe, ele ali, olha a obra de Deus. Primeiro Deus libertou uma jovem. E agora, Paulo, para chegar até o carcereiro e a sua família, Paulo apanhou. Paulo e Silas ficaram presos, passaram humilhação. Porque pregar o evangelho, a gente passa humilhação. Muitas das vezes, dependemos de casa de irmãos para se hospedar, comer na casa de irmãos. Muitas vezes passando em claro na rua, sereno. Tudo por causa dos escolhidos. Na viagem missionária de Paulo foi assim. Chegou um ponto que Paulo foi preso. Amarraram Paulo, depois de açoitado com açoite, com varas. Aquelas marcas, aqueles vergonha, aquelas carnes vivas. Imagina a dor, a ardência. Mas mesmo assim, à meia-noite, sabe o que está acontecendo? Paulo estava orando. E depois da oração, Paulo e Silas estavam de mão dada, sabe o quê? Cantando, louvando a Deus. E houve um terremoto. Houve um terremoto. O alicerce do cárcere começou a ser abalado pelo poder de Deus. Houve um tremor. As portas das prisões se abriram. E o carcereiro acordou. Quando o carcereiro deparou com
as prisões abertas, hein? Cada cadeia onde estavam presos, estavam abertas. E o diabo colocou na mente do carcereiro, os presos fugiram. Agora você vai morrer. Porque o responsável dos presos, se os presos fugissem, ele pagava com a vida na lei romana. E o carcereiro tirou aquela espada da bainha, e o diabo se mata, se mata, se mata. E Paulo, cheio do Espírito Santo, não faça tal coisa. Todos nós aqui estamos. E o carcereiro pulou onde Paulo estava naquele cárcere, trêmulo, assustado, e disse: varões, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa. Uma família. Muitas das vezes, pregar o evangelho é assim. Muitas vezes é açoite, muitas vezes é uma falta de um alimento, muitas das vezes é um jejum, um jejum, é oração, muitas vezes é um empurrão, é um tapa no rosto, é uma cadeia. Hoje, pregar evangelho, o homem colocou lei, colocou lei. Se você pregar evangelho hoje, importunação religiosa. Sabe o que é importunação religiosa? Dizer que você está incomodando uma pessoa porque está pregando o evangelho, avisando ela do perigo, que ela precisa largar o cigarro, a bebida, e se ela chegar na autoridade policial, disser que você está importunando ela, aquele policial vai te dar uma advertência. Em muitos lugares hoje, você não pode pregar evangelho, é proibido. Proibido em alguns lugares, alguns veículos de comunicação, alguns veículos de transporte. Você não pode pregar evangelho. Para dizer nem que é um cristão, para dar nem o folheto da palavra de Deus. Isso é uma perseguição religiosa. O pregador, ele vai passar por tudo isso. Vai ser chamado de ladrão, curandeirismo, charlatão, vigarista, vagabundo, porque não trabalha e não sabe o preço que paga. Apóstolo Paulo, um preço muito alto. 3 coisas que o apóstolo Paulo passou. Apóstolo Paulo saiu na oração, junto com os irmãos. E no meio veio aquela jovem dos seus donos. E o diabo começou a profetizar. E agora, segundo ponto, Paulo, com a autoridade que ele teve, ele expulsou aquele espírito de adivinhação, demônio. E o terceiro, mais duro, arrastaram Paulo pelas mãos e levaram na praça para fazer um juízo, um julgamento. Chegou os magistrados, as autoridades oficiais, juiz, e julgaram Paulo. Criaram uma calúnia. E Jesus falou que bem-aventurados sois vós, quando injuriar você e mentindo, disser todo mal contra você, porque grande é o nosso galardão lá no céu. E a multidão começaram a enfrentar os magistrados. Queria Paulo, queria Silas, queria matá-lo, começou a rasgar a roupa deles e eles foram sentenciados. Foram sentenciados a tomar muitos açoites e mandaram amarrar Paulo e Silas aos pés, no tronco, dentro do cárcere. E agora Paulo e Silas estavam a 0 hora, orando. Senhor, muito obrigado. Posso conjecturar aqui Paulo de joelho, clamando, suplicando. Senhor, muito obrigado. O Senhor sofreu muito mais que nós. O Senhor foi açoitado também. O Senhor foi cuspido. Você foi humilhado. Foi ser chamado de charlatão também.
mentiroso, foi ser chamado de Beelzebul, falaram que o senhor tinha demônio. Nós estamos aqui passando por isso, por causa dos escolhidos. De repente Deus tem uma obra ali, era a família do carcereiro, ele e a sua família. E quando o carcereiro chega, de repente, Paulo e Silas abraçaram aquele homem, evangelizaram aquele homem, e eles foram batizados nas águas, desceram as águas, ele, a sua casa, ô glória. E ali colocaram ali alguns remédios, algumas pastas para aliviar a dor, né? O carinho. O momento de tempestade eles estavam passando, mas agora chegou o momento da bonança, eles foram soltos. E a obra de Deus, ela foi feita. Uma jovem foi liberta, uma família foi salva, conheceram a verdade, conheceram a palavra de Deus. A pregar o evangelho é assim, nem que custe nossa vida. Jesus trouxe o reino de Deus na terra e custou a sua vida. O verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. A legalidade que o diabo tinha sobre a humanidade, Jesus tomou na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele disse: é-me dado todo o poder do céu e da terra. Ali, a legalidade já estava de volta nas mãos de Jesus. O diabo só pode atuar na sua vida se você quiser, se você deixar. Jesus falou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Como é que é o seu comportamento no meio da luta? Como é que você se comporta? Se desespera? Pregar evangelho é assim? É luta. Eu vou para a igreja? Mas é muita luta, é muita prova, é uma discriminação. É Bíblia. Já vai lá um futuro pastor para roubar, usa zombaria. Tudo isso o diabo, ele vai afrontar a sua fé, para você parar. O diabo quer que você canta pagode, canta samba, seresta, música sertaneja. O diabo quer que você vá para a roda de cerveja. O diabo quer que você vá para os cabaré, para os prostíbulos, campo de futebol, estádio de futebol. O diabo quer tudo isso. O diabo só não quer que você leia a Bíblia. O diabo quer que você fique diante da televisão, vendo filme pornô, série, filme, vai pro teatro. Vai pro teatro. Vai lá para assistir comédia, piadas. O único lugar onde ele é uma pedra no seu caminho é quando você fala: eu vou no templo. Aí ele começa a colocar um bocado de obstáculo. Você que é pregador do evangelho, não pare. Prega o evangelho, entrega a palavra, entrega folheto, vai na pracinha, vai nos calçadões, vai, entrega, faça amizade, entrega para o seu vizinho o folhetinho da palavra de Deus, anuncia. Você é uma atalaia. E nós, como os pregadores do evangelho, somos atalaia. Precisamos avisar os moradores que um grande perigo está chegando. E esse perigo é o inimigo trazendo desgraça, destruição para a família, nossos filhos, nossos netos, na sociedade. O único remédio para a humanidade, para o ser humano, é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá bom? Então fica com essa palavra. E, pregador, quanto mais luta, é a vitória. É igual triturar uma cana numa moedeira. Tem a moedeira, que é a prova. Você passa ali, como se estivesse tirando. Quanto mais pisa no cristão, quanto mais persegue o pregador, mais Deus opera.
paralítico anda, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, os mortos é ressuscitado, as enfermidades vão embora, os demônios são expulsos e o nome do Senhor é glorificado. Um abraço, fica com Deus. Amém com essa palavra.